Olá pessoal do TCC Sem Drama, que é o Hamilton Quintela, e eu não sei exatamente se você está assistindo esse vídeo no nosso canal do YouTube, eu não sei se você se inscreveu no canal, eu não sei se você está assistindo no nosso blog. É bom lembrar que o blog do TCC Sem Drama, onde a gente de vez em quando coloca conteúdo exclusivo e gratuito, mudou de nome, agora chama comomontartcc.com.br, comomontartcc.com.br, ou de repente você está assistindo esse vídeo na nossa fanpage. Isso não importa muito, o importante mesmo é que, se você tem acompanhado o nosso conteúdo, você se lembra que eu prometi que eu ia mostrar para você o passo a passo do desenvolvimento da minha dissertação de mestrado. No dia 19 de novembro, hoje são 8 de dezembro, no dia 19 de novembro eu recebi a notícia de que meu relatório de qualificação, que é um documento que a gente monta para ter o direito de fazer a dissertação de mestrado, meu relatório de qualificação havia sido aprovado, e aí eu teria algo em torno de 60 dias, pouco menos do que isso, para montar a minha dissertação que eu tenho que entregar em janeiro. De lá para cá eu venho trabalhando e hoje eu queria te mostrar uma técnica muito legal, que eu aprendi recentemente, inclusive, que não está nem na área exclusiva de membros do TCC Sem Drama, porque ela foi montada antes disso. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso e colocar na área de membros. Tá? Mas essa é uma técnica nova que eu aprendi com um dos professores do meu mestrado, e eu queria mostrar para você hoje, porque pode acelerar o seu trabalho, pode ser útil quando você estiver desenvolvendo o seu TCC, seja na graduação ou na pós-graduação. Do dia 19 de novembro para cá, eu tive que esperar alguns dias, porque eu precisava do retorno da parte escrita com as correções do meu trabalho, e depois eu passei a usar exatamente essa técnica que eu vou te mostrar, e para te mostrar eu preciso te convidar para ver a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar basicamente o que eu tenho feito nesses últimos dias para acelerar a parte escrita do meu TCC. O interessante é que é o seguinte, eu não cheguei a escrever nada ainda, mas a ideia é que quando eu comece a escrever, em função disso que eu estou fazendo agora, o trabalho de escrita seja muito mais simples e muito mais rápido. Então presta atenção, nós vamos para a tela do computador agora para você ver o que é que eu estou fazendo e como é que eu estou fazendo para acelerar a produção do meu texto quando ela efetivamente começar, ok? Então, vamos. Oi, então agora a gente está aqui na tela do meu computador e eu vou te mostrar uma técnica que eu aprendi recentemente, que eu acredito que vai acelerar muito a produção do meu texto quando eu efetivamente começar a escrever o meu texto. Esse documento que você está vendo aqui na tela do computador é um pedaço do meu relatório de qualificação, aquele documento que a gente tem que fazer para ser aprovado e a gente tem o direito de fazer a dissertação no mestrado, tá? Obviamente que para fazer o relatório de qualificação eu tive que montar aqueles 3 passos que são importantíssimos, que para mim são 70% de um trabalho acadêmico, que são estabelecer problema, objetivo geral e objetivo específico, tá? Então eu abri esse documento aqui só para te mostrar que o meu relatório de qualificação já tem o seu problema, que é esse aqui, ó. O empreendedorismo sustentável pode constituir um modelo de gestão de negócios alternativo à concepção do território conceitualmente vazio apresentado por Robert David Sacks. Eu sei que é um tanto complexo. Robert David Sacks é um autor territorial que diz que o capitalismo enxerga o território como um local vazio que ele pode manipular. E eu quero provar, ou pelo menos pesquisar, que o empreendedorismo sustentável trata o território de outra maneira. Então esse aqui é o meu problema de pesquisa e aqui a complexidade do problema não é o que está em discussão. Tá? O meu objetivo geral é o meu problema na afirmativa e com o verbo aqui no início, né? Identificar se o empreendedorismo sustentável tem o potencial de constituir um modelo de gestão de negócio alternativo à concepção do território conceitualmente vazio apresentado por Robert David Sacks. E aqui os meus objetivos específicos. E por que eu estou mostrando os meus objetivos específicos? Porque os meus objetivos específicos são os capítulos da minha dissertação. Eu digo isso para você em vários vídeos, né? Os seus objetivos específicos. Aquela velha pergunta, né? O que eu vou escrever no meu TCC? A resposta são os objetivos específicos. Então estão aqui os meus objetivos específicos. Primeiro, conceituar território e territorialidade segundo a abordagem teórica de Robert David Sacks. Segundo, apresentar o território conceitualmente vazio como efeito da territorialidade humana, que é o que o Sacks faz, na verdade. Conceituar o empreendedorismo sustentável e, por último, relacionar os elementos conceituais, empreendedorismo sustentável e território, e aí eu vou atender o meu objetivo geral, tá? É legal deixar muito claro para você que esses objetivos aqui eu transformei em capítulos e dei títulos para os capítulos. Então, meu primeiro capítulo é Território e Territorialidade em Robert David Sacks, o espaço conceitualmente vazio.
porque eu destaco esse conceito, o espaço conceitualmente vazio. O Robert David Sacks tem vários conceitos, eu destaco esse. O segundo, capitalismo e território, o território conceitualmente vazio. Terceiro, eu falo sobre o empreendedorismo sustentável, e só no último capítulo eu relaciono os meus dois elementos conceituais, empreendedorismo sustentável e território. Essa técnica que eu vou mostrar agora, para usar essa técnica, é necessário que você já tenha o seu problema, o seu tema, a delimitação do seu tema, o seu problema e os seus objetivos, geral e específicos. Uma vez que você tem isso, mas mesmo que você ainda não tenha esses elementos, tá? É legal prestar atenção nessa técnica, porque ela pode te ajudar muito no futuro, porque em breve você vai ter esses elementos para trabalhar. E qual é a técnica que me foi ensinada pela doutora Patrícia Falco Genovez, que é minha professora do mestrado, vai ser para sempre professora, e ela me ensinou uma técnica que é muito legal, que ela usa nos trabalhos dela, e eu pensei em agregar ao TCC. Obviamente também, para fazer um relatório de qualificação, eu já pesquisei algum referencial teórico. Eu tenho bases teóricas que eu quero usar, né, de vários textos que eu peguei. E aí, qual é a técnica? Você pega os seus capítulos, eu vou abrir aqui onde já está feito, por exemplo. É óbvio que toda dissertação tem uma introdução, tá? E eu fiz isso para a introdução também, mas não é isso que eu quero te mostrar, não. Eu vou diretamente nos capítulos aqui, ó. Capítulo 1, Território e Territorialidade em Robert David Sacks, o espaço conceitualmente vazio. Este capítulo visa apresentar os princípios. Aí eu fiz uma pequena definição do que seria o capítulo, tá? Mas dessa barrinha para baixo é justamente o que me interessa te mostrar. Eu peguei trechos do meu referencial teórico, porque qual é o grande problema do referencial teórico? Quando você começa a pesquisar referencial teórico, você acha muitas referências e referências dispersas. Mas quando você tem a estrutura do seu trabalho pronta, você pode encaixar cada um dos trechos das referências dentro do capítulo em que você quer usar aquele trecho. E depois você já tem todo o elemento referencial do capítulo dentro de um mesmo espaço para você conseguir desenvolver o seu texto. Isso ajuda demais, porque um problema muito sério quando a gente vai escrever você começa a escrever e você tem que ir lá naquele monte de referencial para buscar, ai meu Deus do céu, o que é mesmo que eu queria falar neste capítulo aqui? De todo esse conteúdo aqui, o que encaixa no meu segundo capítulo? Se você já traz todos os elementos, já coloca dentro do capítulo e depois vai escrever, isso adianta muito a sua vida. Então eu peguei todo o referencial que tem a ver com a ideia do meu primeiro capítulo e fui copiando ele aqui. Esse texto ainda não é meu, é simplesmente uma cópia de referenciais que eu tenho. Fui copiando aqui, tudo isso que está em preto é do próprio Robert David Sacks. Aqui embaixo a gente vai ter algumas coisas em vermelho que são outros autores. Esse aqui tudo é a teoria do Sacks, tudo é referencial teórico que eu vou usar para desenvolver o meu texto neste capítulo especificamente. Então, quando eu começar a escrever o capítulo, eu já sei exatamente o que eu vou usar e eu não preciso perder tempo procurando em outras fontes os meus referenciais, que na verdade eu já pesquisei e já encontrei. Eu simplesmente copiei as partes que me interessam e joguei aqui. Ó, os autores que eu vou usar para dialogar com o David Sacks, né, que é o autor principal do trabalho. Aí está em vermelho aqui. Está em vermelho até para eu não me confundir depois e não deixar texto de outra pessoa como se fosse texto meu, porque aí eu vou escrevendo meu texto, depois vou tirando as cores e fazendo as citações. Mas a ideia básica é essa, você pega os trechos, você pesquisou uma série de conteúdos em referencial teórico, pega os trechos desses conteúdos e joga dentro de cada um dos capítulos do seu trabalho. Para ter os capítulos do seu trabalho, você precisa ter os objetivos específicos. Uma vez que você tem os objetivos específicos, você coloca os títulos dos capítulos e aí vai pegando o seu referencial e jogando dentro daquele capítulo. Quando você for escrever, você só precisa ler isso aqui, você não precisa sair procurando nos seus referenciais, sejam eles digitais ou impressos, e isso poupa muito tempo. Aqui o primeiro objetivo, se a gente for descendo aqui, é porque eu tenho bastante referencial, porque eu vou fazer uma dissertação, o volume é grande. Mas ó, chegamos no capítulo 2, capitalismo e território, né, o espaço conceitualmente vazio aqui na relação entre capitalismo e território. E aí, ó, uma pequena definição do que é o capítulo. Aqui embaixo, sempre em vermelho, os meus referenciais, né, os referenciais que têm a ver com esse capítulo. Eu fiz isso para capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 da minha dissertação. Então a dica é, retire trechos dos seus referenciais e conecte esses textos com os capítulos, né, com os seus objetivos específicos. Vai colocando esse texto lá para depois você acelerar a sua escrita e não perder tempo procurando conteúdo no monte de material espalhado. Essa é a dica de hoje, eu espero que tenha sido produtiva. Eu aprendi recentemente, comecei a aplicar, tem sido muito bacana e assim que essa técnica começar a acelerar meu texto, quando eu começar a escrever, a gente volta a se falar, ok?
por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida e você estiver assistindo esse vídeo num local que tenha como comentar aí, ou no nosso blog ou na nossa fanpage, deixa aí o seu comentário. Vamos trocar umas ideias aí para tentar te ajudar cada vez mais no seu TCC. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. E lembrando sempre a você que TCC bom é TCC sem drama, ok? Grande abraço, até o próximo.